aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Diz Aí, esse programa que traz assuntos pertinentes aí para sua vida e sempre, é claro, à luz da palavra. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Brenda Summers. Seja bem-vinda. De volta. Tudo bem, pessoal de casa? Não vou me responder porque não tem como, né? Mas espero que sim, seja tudo bem com vocês. Exatamente. É isso aí, animada. Vamos animada? Lá. Animada! Uhul! O tema de hoje é bem interessante, Brenda. A gente vai falar sobre não ser escravo dos likes. Porque tem pessoas que, infelizmente, vivem em função disso, de agradar ao outro, de estar do gosto, de viver da aprovação alheia. Só que ela acaba sendo muito limitada também nesse sentido, porque ela vai impedir ela de viver aquilo que Deus tem exclusivo para ela, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu queria entender primeiro de você, Brenda, o que você entende do não ser escravo dos likes? Vamos lá. Não ser escravo dos likes, pra mim, hoje, no atual momento que a gente vive, que é só celular hoje, é só rede social, é só aparecer, né? Querer mostrar. Pra mim, hoje, ser escravo dos likes é um dos motivos, dos maiores motivos que tem adoecido a mente das pessoas. Pode, às vezes, a pessoa nem perceber, mas ali tem adoecido a mente de muitos jovens, a maioria dos jovens, e se tornou uma prioridade tão, desculpa até a palavra, mas tão besta, fútil, né? Sabe? Que as pessoas estão atrás de, eu tenho que postar foto do momento que eu tô vivendo porque as pessoas têm que ver. As pessoas acabam ali querendo mostrar, às vezes, até um pouco de superioridade, querer que as pessoas curtam o estilo de vida dela, querer mostrar para as pessoas que eu estou tendo condição de ter isso, que eu estou vivendo esse momento na minha vida, que eu estou tendo isso, que eu estou viajando. E isso acaba querendo uma aceitação também das pessoas. Quero que as pessoas vejam o que eu estou vivendo, quero que elas aprovem o que eu estou vivendo. Tanto que se essas pessoas... teve uma curtida ali de 100 curtidas, um post de 100 curtidas. Aí no próximo assunto que ela posta já tem 99. Peraí, caiu um, já fica, né? Ai, meu Deus, meu engajamento está caindo. Mas peraí, vamos tentar achar o real valor disso. Será que tem algum valor? Porque a maioria daquelas pessoas que te acompanham, que supostamente curtem, que estão ali sendo ali as suas curtidas, né, a sua felicidade, são na maioria das vezes as pessoas que estão te desejando o pior. Então, assim, o que realmente vale nisso tudo? Será que vale eu ficar escrava de uma coisa que só vai me adoecer? E sabe o que é triste nisso? Porque leva muito a uma vida superficial. Sim. Tem até uma série famosa, ela traz a visão da tecnologia em cima de contextos que ele vem observando, que vem crescendo na sociedade. E um desses episódios era interessante porque tratava justamente sobre isso. De um mundo, se o dinheiro que movesse o planeta fosse a questão de likes. Então, eu tava aqui conversando com você, não gostei de você. Então, tinha um lugar que eu clicava aqui, um dislike na Brenda. Sim. Mas aí tinha uma outra situação, alguém gostou de alguma coisa que você fez, um like pra Brenda. E isso é o que movia. Então, se você fosse comprar alguma coisa, se você fosse conseguir algum emprego, algum lugar que você fosse entrar, isso dependia da sua quantidade de like ou dislike. Hoje em dia, engajamento, né? Exatamente, engajamento. Só que isso levava, e a gente observava isso nesse episódio, de que as pessoas levavam uma vida superficial para tudo. Então ninguém era verdadeiro, porque se você fosse verdadeiro, você podia desagradar alguém e levar um dislike. E no caso dessa realidade, era o dinheiro da época. E hoje em dia, não se trata de ser o dinheiro, mas é o que move muitas pessoas, Vou até fazer uma pergunta aqui. Faça. Uma pergunta, assim, talvez meio polêmica, não sei. Opa. Mas você acha, Júlia, que se Jesus estivesse nos tempos de hoje, tu acha que ele receberia mais likes ou dislikes? Até na época dele tinha vários dislikes, se a gente fosse comparar, né? Porque tem até aquela frase que nem Jesus agradou todo mundo. E, de fato, ele veio pregando o evangelho. No caso, não o evangelho, mas ele veio ensinando coisas importantes e que iam contra muitas coisas que os fariseus da época que eles vinham vivendo naquele estilo de vida já há muito tempo, vinham sustentando aquela vida, né? Você vê, Júlia, que assim como os fariseus, muitas pessoas hoje que dariam dislike em Jesus são as pessoas que falam que amam Jesus. Existe que amam a Deus, que amam a Jesus, que estão sim com o coração em Deus, mas que reprovariam muitas atitudes de Jesus, porque humanamente falando, não concordaria com tal atitude. Por exemplo, na hora que Jesus está passando ali, ele cospe no chão, faz um lodo e coloca nos olhos ali. Isso hoje ia dar um cancelamento. É o cancelamento. A época do cancelamento.
Jesus seria muito cancelado. Eu vi até um pastor falando assim que se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria o maior cancelado do planeta. Sim. Então por que a gente tem medo hoje de ser cancelado? Por que a gente tem medo de tomar uma posição? Sim. Porque muitos cristãos estão se escondendo atrás desses likes, né? Às vezes deixam de falar uma verdade que ele pensa, isso estou falando dentro da palavra, né? De tomar uma posição da vida dele da forma que a palavra diz, por conta de medo do que as pessoas vão falar, da tal aceitação que eu te falei. E o triste dessa aceitação é porque se a gente for amado por esse mundo, isso é um perigo se você é um cristão. Porque o mundo foi aquele que crucificou a Cristo. Então como é que você quer ser amado pelo mundo que rejeitou a Cristo, o Cristo que você diz servir, né? Cristão. Então isso aqui é um grande alerta pra gente. Se você tem buscado agradar demais as pessoas de repente com hábitos seculares, eu não sei em qual que é um contexto, ambiente que você vive, mas você tem que ter a sua autenticidade dentro da palavra. Deus te chamou para coisas específicas, não é para você viver a vida do outro, o propósito do outro, porque a gente pode puxar também para esse gancho. Não da pessoa imitar o mundo, mas até querer viver o propósito do outro. Exatamente. Querer limitar a sua vida ao outro. Aquilo que Deus chamou a Brenda para fazer, de repente não foi o que Ele me chamou para fazer. E se eu viver em função disso ou de qualquer outra pessoa, eu vou estar limitando a minha vida, porque Deus tem um chamado específico para mim. Algo que Ele desenhou, e o pastor Michael fala isso, de aplicativos que Ele colocou já dentro de você. Já, exatamente. Então, tem aplicativos na Brenda que é para Brenda, para o propósito dela. E glória a Deus por isso, porque Paulo já dizia, e se todo mundo fosse pé? E se todo o corpo fosse mão? Não daria certo, não daria certo. Que corpo seria esse? Então tem essa diversidade também. E aquilo que você falou da falsidade, né? Da aceitação, e junto com a falsidade, que entra, acho que num quesito que as pessoas se confortam, acham o conforto delas na aceitação. Por exemplo, tô com bastante curtida, muita gente me seguindo. Ai, que legal. Ela fica confortável com aquilo. Mas é um falso conforto. Por quê? Como eu falei no início, a maioria das pessoas que te seguem não é porque querem o teu bem. Pelo contrário, ou te invejam, ou ficam jogando também tem isso. Praga, caramba, eu queria ter isso, eu queria fazer isso. Ai, que ridículo. Eu conheço muitas pessoas que estão lá sempre curtindo a vida de outras, mas por trás tá falando mal pra caramba. Então, assim, é uma falsa aceitação, que na verdade não tem ninguém aceitando. Mas só por ela ver que tem muita curtida, que tem muita gente acompanhando, acaba sentindo um conforto numa coisa que é completamente falsa. E é aquilo que entra também, que a gente acaba deixando de viver os planos de Deus. Porque Deus quer que a gente seja de uma forma e a gente vai lá e age completamente diferente do que Deus quer pra nós. E isso foge do propósito de Deus pra gente, né? Pro que Ele tem pra gente. Então, agora cabe a gente escolher. A gente vai querer ter a aceitação dos homens ou a aceitação de Deus? A gente vai querer viver conforme os propósitos e os padrões dos homens ou viver conforme os propósitos e os padrões de Deus? É uma coisa que a gente também falava muito no Central. A gente não tem que pensar somente aqui, no que a gente está vivendo hoje. Sim. Porque daqui a pouco vai chegar o nosso momento e a gente vai ter que fazer uma escolha aqui hoje do que a gente vai viver lá na frente. Então, isso é muito importante a gente saber. De tudo a gente vai prestar contas a Deus. Então, cuidado para você não prestar contas de escolhas que o outro fez. Porque você fez para agradar o outro, para fazer o gosto, para buscar a aceitação alheia. Um dia a gente vai prestar contas do que eu fiz, do que a Brenda fez. A única aceitação, assim, a única aceitação que a gente tem que buscar. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É isso aí que tem que seguir a gente. O resto é resto. O resto é resto. O resto é like. O like de Deus já tá bom. O like de homens. Exatamente. E com um caso lá de casa, Brenda, pra gente poder ajudar alguém que tá precisando aí de um conselho claro dentro da palavra. Ela tem 19 anos e ela mandou assim pra gente. Comecei a postar um pouco mais da minha vida nas redes sociais. A princípio, a intenção era de usar esse meio para mostrar um pouco da minha rotina. No começo foi empolgante. Sempre no começo é empolgante. Tudo no começo é empolgante, é melhor. No começo foi empolgante, mas fiquei surpreendida com alguns comentários negativos sobre a minha aparência. Eles diziam que eu estava fora do peso, que precisava ganhar alguns quilos. Isso me incomodou e ela passou a comer praticamente o dobro do que costumava comer. E ela conta que hoje, além de estar com um pouco de um problema de saúde, né, mais debilitada, começou a comer além do que precisava, ela diz que se sente muito insegura com o corpo. E aí a pergunta que ela faz, Brenda, para o meu bem, devo excluir a minha rede social? O que você acha? Gente, eu acho assim, que a gente estava falando, né? O perigo da gente buscar a aceitação dos homens, né? Nem todo mundo vai querer o seu bem, e isso aí a gente vê claramente disso. Tem pessoas também que eu acompanho,
na internet que eu vejo muitas vezes se abalando. Pessoas assim, não são estouradas na internet, não. Pessoas simples, mas que tem um número bom ali de seguidores que mostram a rotina de casa, sabe? De tudo. E eu vejo alguns comentários e essas pessoas já comentaram assim, poxa, isso me abalou, eu acho que eu vou excluir, vou apagar tudo. Só que assim, mostra um pouco que o foco dela está na exclusiva aceitação. Ou seja, se não vier nada, se vier algo, na verdade, diferente de uma aceitação, isso vai mexer muito comigo. É isso que eu te falei, as pessoas se acham, se sentem confortáveis somente na aceitação dos homens. Se fosse uma pessoa despreocupada, de bem com ela mesma e se garantindo no que a palavra de Deus diz a respeito dela e da vida dela e seguindo os princípios de Cristo, ela não precisa de aceitação de ninguém, não precisa de ninguém chegar pra você e falar assim, ah, você tá feia, ou você tá gorda, você tá magra demais, ou você tá assim, você tá aquilo. Você acha assim? Amém, Deus não acha isso de mim. E acabou. É uma pessoa segura de si. Mas como que você se torna uma pessoa segura de si? Quando você pega o conhecimento de Cristo. À medida que você vai meditando, à medida que você vai colocando pra dentro aquilo que te fortalece, pode vir qualquer coisa de fora. Se aquilo te faz bem, por exemplo, no caso dela, se faz bem pra ela, fica feliz de estar postando, de estar ali mostrando um pouco da vida dela, não é errado. Tem muitas pessoas que usam até como trabalho hoje em dia também, Sim, né? Na rede social, comum. na internet, não é errado. Mas o que é errado é você colocar o seu coração nisso, no que as pessoas vão falar, na quantidade de curtida que você vai ter, na quantidade de compartilhamento que você vai ter. Não é isso que a gente tem que focar. Não é isso. Porque quando a gente foca, é isso que adoece as pessoas. Então, o que eu falaria pra ela é, não precisa excluir, não precisa apagar. Se é isso que você quer fazer, faça. Mas esteja com o teu coração plenamente em Deus. Esteja com o teu coração de que pessoas más existem. E como a gente falou aqui, se existiam pessoas na época de Jesus que falavam contra Jesus, que xingavam, que crucificaram Jesus, quem dirá a gente? Né? Que a gente não chega nem perto da perfeição que é Jesus. Então vai ter isso com a gente também. E o nosso coração tem que estar só alicerçado na palavra de Deus. Se você tiver o seu coração alicerçado na palavra de Deus, buscando dele todo dia a sua aceitação, você não vai precisar da aceitação de mais ninguém, porque é de Deus, já vai ser o suficiente para você. E você não precisa nem continuar postando e desativar os comentários, não. Porque tem gente que faz isso, né? Ainda continua postando, mas exclui tudo, apaga tudo. Não dá a oportunidade, de repente, daquela pessoa que vem com um comentário positivo de incentivar, né? Acaba impedindo qualquer tipo de comentário. Sim. Mas é justamente isso que a Brenda falou, de não colocar o seu coração. O grande perigo tá aí. Aonde que tá o seu coração? Tá na aprovação alheia? É dele que procede, né, as saídas da vida, ou seja, exatamente. se você coloca o teu coração ali, aquilo ali pode destruir o seu coração. E aonde está o seu coração, tá o teu tesouro. Sim. Aquilo que é importante para você, aquilo que tem valor. Para mim, o que mais tem valor é o que Deus pensa a meu respeito. Exatamente. Como é que tá a minha reputação com Deus? Você não tá bem, com os homens. os homens. Exatamente. A Né? gente precisa buscar, como a Brenda falou, a aceitação de Deus e que a nossa identidade em Cristo esteja bem firmada. A identidade a gente conhece quando nós temos mais intimidade com aquela pessoa. Sim. Quando a gente conhece aquele que nos criou. Ele não é qualquer pessoa, ele é o teu Criador. Se eu tiver um problema com essa cadeira e eu precisar ter algum conserto nela, eu vou buscar o fabricante. Eu vou buscar qualquer pessoa para consertar. Eu vou buscar no manual. Da mesma forma, o nosso fabricante é Deus. Então eu vou buscar conhecer nele a minha identidade. Exatamente. E qual que é o meu manual? A Bíblia Sagrada, aquilo que o próprio Criador deixou de instruções, de recomendações pra gente. Muitos eletrodomésticos, muitos utensílios de casa, a gente quebra por não usar da forma correta, por não seguir o padrão que o Criador estipulou. Da mesma forma a nossa vida. Se a gente quer ter essa vida plena com Cristo, onde o comentário e a aprovação alheia não me afetam, eu preciso estar com a minha identidade e o meu relacionamento com Deus bem estabelecidos. E a gente só vai ter completa certeza de algo na nossa vida quando a gente se alimenta daquilo. Por exemplo, se só se alimenta daqueles comentários negativos, daquelas pessoas que não te trazem nada de bom, você vai ficar com aquilo na cabeça, aquilo vai te adoecendo. Agora, se você se alimenta do que a palavra diz, todo dia você coloca a palavra de Deus pra dentro, vai colocando pra dentro. O pastor Marcos já pregou sobre isso, o que você se alimenta, né, diariamente. Sim. Vai se alimentando, quando vem algo de fora, algo ruim, você não vai estar cheio. Então, assim, você já vai estar cheio da palavra de Deus, nada mais que venha te abalar, você vai conseguir colocar pra dentro. É que a gente falou da parte B do versículo, né? Você comentou que do coração procedem as saídas da vida, mas a parte A diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia é tão pontual nisso, gente, Sim. porque o coração...
E, por exemplo, a gente lê esse versículo e diversas vezes eu já vi sendo aplicado a situações da vida sentimental. Sim. Que tem a ver também, mas é das saídas da vida. A gente está falando do coração, isso influencia todas as áreas da sua vida. Exatamente. Então, o seu coração precisa estar blindado com a palavra. Essa blindagem é conforme você tem intimidade com as Escrituras, com o seu Criador. Blindou o seu coração, filho, não é qualquer coisa que vai entrar, não. Não é qualquer comentário negativo que vai mudar o seu dia, mudar o seu padrão de alimentação, como foi o caso dessa jovem. Então, blinde o seu coração e os comentários não vão surtir efeito nenhum. Ô, Brenda, só pra gente poder finalizar aqui, eu queria citar um caso da palavra que eu até estava me lembrando. Sabe de onde? De Saul. Você deve se lembrar desse caso de quando Samuel estava vindo, que ia oferecer sacrifícios, mas precisava ter esperado Samuel chegar. Mas o que aconteceu? E esperando 7 dias até o tempo de Samuel, o tempo que o Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, falando de Saul. Aqui está em 1 Samuel 13, onde fala que Saul estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício. Samuel não chegou e o povo começou a se espalhar, ou seja, o povo começou a não gostar mais da atitude de Saul, começou a se espalhar. Aí a gente segue aqui e Saul teve essa ideia de falar, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul pode oferecer o holocausto? Ele queria parecer ali bem diante dos homens, né? Tipo assim, eles estão me achando talvez até irresponsável de ter que esperar tanto tempo para resolver, para poder fazer logo. Então, peraí, deixa eu mostrar para este povo que eu sou responsável, que eu tenho tudo, o controle nas minhas mãos. Mas peraí, não foi isso que Deus mandou, não foi isso que era para ter acontecido. Saul pode oferecer Saiu do propósito, saiu do pode. propósito. Então, não vamos sair do propósito, a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. E sabe o que eu acho muito forte no final? É que Saul oferece o sacrifício, aí Samuel chega e no final... Samuel vira para Saul e aí ele fala que o reinado foi rasgado dele. E a partir disso, era um momento ali sempre de arrependimento de Saul e a gente não vê isso acontecendo em momento algum. Ele buscava a aprovação do povo que estava se espalhando, buscava a aprovação do profeta e o profeta falou, o seu reinado foi rasgado. E sabe o que Saul fala? Para Samuel ir com ele e parecer diante do povo, dar as honrarias para Saul. Isso é muito triste. O cara acabou de perder o reinado, o chamado da vida dele, que ele estava ali enfrentando naquele momento. E para aprovação das pessoas, ele fala, profeta, desce comigo, me dá as honrarias lá. E você vê depois, continuando na história de Saul, ele ficou perturbado. Aquilo que eu te falei, adoeceu ele. Ficou tão perturbado que precisou vir alguém ali futuramente, Davi, para poder trazer a libertação ali para a alma dele. Você vê como que a aceitação, você querer mostrar algo para alguém é tão prejudicial para a sua vida, para o seu coração, para o seu espírito principalmente. Exatamente. Então não viva em função da aprovação alheia. A única aprovação que você precisa é a de Deus. Ele que te criou, ele sabe o que é melhor para você. Blinde sempre o seu coração. Em nenhum comentário negativo vai surtir efeito na sua vida. E nem positivo, para você não se encher de soberba, não é verdade? É um outro perigo. Mas aí é um assunto para um próximo Diz Aí. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau, tchau.